No capítulo 6 de Shoujo X, a gente vê o confronto de Eli e Nari, foi Fumaça versus Cobra. Além disso, a gente descobre que um Shoujin do tipo bestial tem a capacidade de assumir a forma total da criatura que ele tem o poder, ou seja, a bestificação total. Será que esse é o poder máximo do Shoujin do tipo bestial? E parece que o Tokio também vai conseguir, hein? Além disso, o autor ele deixou algumas pistas ali a respeito dos superpoderes dos Shoujins. Então, é tudo isso que eu vou falar para vocês aqui agora na review do capítulo 6 de Shoujo X. Mas, claro, se você não é inscrito, se inscreve, dá aquela curtida massa e diz aí se você já leu esse capítulo, o que é que você achou, deixa aí um comentário. Agora, deixando a enrolação de lado, bora pra review? O capítulo começa mostrando alguns momentos antes de Eli encontrar Tokio. Ela tá com outra personagem que a gente ainda não sabe quem é uma personagem nova e provavelmente ela faz parte daquele grupo lá de super-heróis que protegem a cidade. Elas estão tendo uma conversa ali, a moça tá perguntando a Eli se ela já tá acostumada com os poderes, mas ela ainda tá se sentindo meio confusa, ela ainda tá com os sentimentos meio desorganizados e aí do nada ela sente uma comichão ali na nuca, uma coisa parecida com o que Tokio sentiu quando ele estava tentando trazer a forma dele ao normal. É através dessa sensação que um Shoujin consegue sentir a presença de outro, só que ela ainda parece que não tem certeza disso. Mesmo assim, ela ainda age por instinto, né? No começo da conversa que essas duas personagens têm, bem ali no comecinho mesmo do capítulo, a uma ainda menciona que tem um zoológico ali por perto e tal. Então ele acaba agindo por instinto mesmo, e é aí que ela consegue encontrar Tokio, através daquela sensação que ela teve na nuca. Depois que ela encontra Tokio, os dois ficam ali encarando Nari. E claro, Nari com muito mais experiência em batalha, ela consegue dominar muito bem os poderes Shoujin dela, então é uma luta difícil. Eli estava mais preocupado em salvar Tokio do que vencer a própria Nari. E para piorar, o Tokio estava sob o efeito do veneno da Nari. Fica bem claro que a Eli ela não consegue ainda ter total controle dos poderes dela, mas com certeza comparando com Tokio ela está bem melhor. Então é uma coisa que eu tinha comentado alguns capítulos atrás, é que existe essa possibilidade de o Tokio fazer parte desse grupo, né, que protege a cidade, esse grupo de heróis, e que eles é que ajudariam o Tokio a controlar melhor os poderes dele. Eu ainda cheguei a pensar na possibilidade da própria Nari ajudar o Tokio, caso o Tokio ganhasse a batalha e depois ela se tornasse algum tipo de aliado, mas parece que não é isso que vai rolar não. Na sequência seguinte, a gente vê ali fazendo um esforço terrível para poder salvar o Tokio com o poder dela da fumaça, que ela usa fumaça nos pés para fazer uma espécie de propulsão e ela consegue voar bem longe. Só que assim, o fato de a Eli não conseguir controlar totalmente os poderes ainda faz com que eles caiam, né? Porque assim, ela conseguiu salvar o Tokio, eles deram um pulo enorme lá, na verdade eles voaram por algum tempo, mas aí depois caíram. E aí a Nari chega junto deles, cara. Ela tá com os braços ali com a forma de cobra, então é bem interessante essas habilidades do Shoujin tipo bestial, né? Pelo que a gente percebe, as possibilidades são muito grandes, porque no caso da Nari, a gente vê que ela consegue transformar qualquer parte do corpo dela em cobra, além de outras habilidades que a gente já tinha visto também nos capítulos anteriores. É o fato de ela poder correr muito, ela tem uma velocidade muito grande, como ela mesma explicou, quando ela estava perseguindo o Tokio, a questão do veneno e várias outras coisas também, como usar a própria cobra para poder atacar. Então, um Shoujin do tipo bestial que consegue masterizar as habilidades, com certeza fica bem apelão, né? E ela que já é veterana, chega um momento que a Nari comenta ali com a Eli se ela é discípula de Sandak. Sandak, quem não lembra, é aquele cara que apareceu no capítulo 2, se eu não me engano. É o personagem que faz parte daquele grupo lá de heróis e é o primeiro que a gente vê. E a Nari desconfia que a Eli, ela faz parte daquele grupo e ela tá sendo treinada por ele. A Nari parece que ela é bem nervosinha, ela não tem muita paciência, né? Então ela, tipo, na mesma hora que pergunta, ela já tá indo atacar. Só que a Eli, ela consegue manifestar o poder dela de novo. Eu comentei até sobre essa questão do poder de Eli, que parece que ela depende muito da dor. A gente vê isso no capítulo 2, quando mostra o que aconteceu com ela depois da queda do avião. E ela estava sendo perseguida e tal, e aí ela manifestou o poder dela pela segunda vez para poder contra-atacar o vilão. E ela pegou uma parada bem pontuda ali e furou a própria mão para poder sentir muita dor, e aí ela conseguiu ativar o poder. Então, como eu tinha comentado naquela review, parece que a intensidade do poder, ela varia de acordo com a intensidade da dor. E a Eli, ela ainda não conseguiu controlar isso. Ela ainda está com uma dificuldade muito grande para poder colocar esse poder para fora, mas ela já teve uma evolução muito grande, porque mesmo ela sendo uma menina tão nova, ela já está conseguindo fazer algumas coisas a mais que o Tokio não está conseguindo. Com isso, ela consegue aplicar um ataque na Nari. Na verdade, não foi um ataque tão eficiente que causasse um dano significativo, mas com certeza foi uma coisa que ela conseguiu e parece que nem mesmo ela esperava. Ela conseguiu dar uma carbonizada ali no rosto da Nari, mas só serviu para deixar a Nari mais nervosa, né? E é aí que a gente vê a transformação da Nari, onde ela fala, né?
a bestificação total e ela se transforma em uma cobra gigante, cara, muito grande mesmo. Então, como o próprio nome diz, a pessoa, ela assume a forma da criatura que ela tem os poderes. E aí, velho, não tem jeito. A Ellie não tem chance, ela recebe um golpe bem violento lá. E a luta, ela se estende por outros lugares do zoológico, cara. E a Ellie tá apanhando muito. Cara, a menina tá sofrendo demais ali. Eu não sei como é que ela conseguiu sobreviver a essas porradas, porque olha só o tamanho da Nari. É praticamente uma discípula de Orochimaru ali, né? Mas mesmo assim, ali, ela ainda consegue reunir as últimas forças dela ali pra poder mandar o Tokio correr. E é meio que nessa hora que o Tokio começa a sentir alguma coisa, cara. Ele olha pra cima, ele ainda consegue ver lá o abutre, ele consegue sentir que está manifestando alguma coisa dentro dele. Parece que ele está começando aos poucos a ter um certo controle sobre o poder dele. E é aí que, bem ali no final do capítulo, quando a Nari já estava pronta ali para aplicar mais um golpe, que o Tokio ele usa a bestificação total. E o capítulo acaba aí. Então, cara, foi uma surpresa bem legal. Eu já imaginava, assim, que o Tokio ia ter algum tipo de evolução nessa batalha, certo? Porque isso é necessário, mas não esperava que o autor fosse mostrar essa transformação. E eu tô muito curioso para saber como vai ser a transformação do Tokio, cara, porque o animal dele é um abutre, né? E é um animal, assim, não muito convencional para as histórias, os mangás shonens que a gente tá acostumado a ver aí. Foi um capítulo rápido, mas foi bem legal, porque a gente viu um confronto ali, a gente viu ali que tá cada vez mais ganhando destaque, certo? É uma personagem que tá prometendo muito e ela é muito esforçada. Faz alguns dias que ela manifestou o poder Shojin dela da primeira vez e ela já tá conseguindo fazer algumas coisas, mesmo sendo uma criança. No caso, o Tokio, por ele ser inseguro demais, então ele não tá conseguindo fazer muita coisa, ele só tá preocupado em voltar à aparência antiga dele e tal, mas a Eri, ela já tem outra intenção. Ela já tá tentando usar os poderes dela para poder fazer alguma coisa pela população. Até porque ela agora faz parte daquele grupo lá, né? Que a gente ainda não sabe muita coisa, não conhece personagem praticamente nenhum, só dois até agora, que é o Sandak e aquela moça do começo desse capítulo, que a gente não viu o rosto, não viu o nome, não viu nada, mas provavelmente é uma das mestras dela também, que está ajudando ali a controlar os poderes. Outro personagem que eu estou gostando também é a Nari. Ela é bem dissimulada e ela é muito fria também. Na verdade, isso são características que estão muito associadas à cobra, né? Então, é uma coisa que combina com a personalidade dela, que é algo que já ficou evidente também, que o poder de um Shojin, ele se manifesta muito de acordo com a personalidade da pessoa e de acordo com o que a pessoa também gosta, né? Então a própria Nari, ela gosta muito de cobras, da mesma forma que o Tokio, ele se identifica muito com os abutres. Esse foi o review do capítulo 6. Vamos esperar aí o próximo capítulo. Também gostaria de pedir desculpa para vocês porque eu não trouxe o review do capítulo 5, que eu fiquei de trazer, mas perdi o time, não consegui postar esse vídeo. Espero que eu consiga postar o review do próximo capítulo, que eu tô muito empolgado com esse mangá, tô gostando muito, e a gente se vê na próxima. Então deixa um comentário aí, deixa uma curtida, se inscreve se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.